Bom dia, irmãos. Oh, tá forte hoje. Hoje eu preciso falar sobre um assunto muito triste. Mas de qualquer forma, vamos colocar aí na tela o tema da mensagem de hoje: nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas são assuntos que eu não gosto de falar, mas o Senhor me diz para falar. Primeira coisa triste que eu quero falar é que o Corinthians foi eliminado da Libertadores. É muito triste, né? Mas em compensação, o Palmeiras não tem mundial, né? Yes! Mas é assim, desde a metade do mês de janeiro, o mundo inteiro encontra-se em estado de alerta devido à epidemia causada pelo coronavírus. Coronavírus é esse senhor que está aí na tela. Ele é até bonito, né? No meio do sangue ali. E chama-se coronavírus porque justamente ele tem o vírus tem um formato, tem umas pontas que parecem uma coroa. Então esse é o nosso coronavírus de hoje, o novo coronavírus. E existe uma movimentação mundial para combater esse vírus. É uma doença que já matou mais de 1.500 pessoas em menos de um mês e que vem matando a uma média de 80 pessoas por dia. Por outro lado, enquanto o mundo inteiro está preocupado com o coronavírus, as autoridades brasileiras elas estão empenhadas em reduzir o número de mortes violentas no país, mas por assassinatos. Em 2017 foram 65 mil assassinatos, ou seja, 180 por dia. É um número incrível, né? É mais do que o dobro do que mata o coronavírus no mundo inteiro. No entanto, o mundo inteiro está preocupado com o coronavírus, que é o que lhes afeta. Esses números, tanto do corona quanto dos assassinatos, eles nos enchem de preocupação e também de apreensão. Porém, existe um outro número que talvez seja um número silencioso, aquele que não é divulgado, aquele que não é muito falado e praticamente desconhecido dos brasileiros, que são as mortes por suicídio. E o tema suicídio ele foi abordado na Escola Dominical dos Adultos há algum tempo atrás e foi objeto de muitos questionamentos, muitas perguntas. E por isso que eu creio que o Espírito Santo me direcionou para trazer esse tema para a igreja, porque muitos, inclusive eu, já se defrontaram com casos de suicídio na família ou mesmo de pessoas do nosso relacionamento próximo. Entretanto, esse é um assunto que ele é guardado quase como um segredo de família. Ninguém toca nesse assunto dentro da família, porque existem coisas que estão arraigadas no nosso coração, na nossa mente, e que nos deixam assim uma certa dificuldade de tratar desse tema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada dia, cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio no mundo. 3.000 pessoas, o que significa que nesses 5 minutos que eu estou aqui no púlpito,
cerca de 10 pessoas podem ter se suicidado. É uma a cada 30 segundos. É um número absurdo. No entanto, ele é real. A realidade é que, dos mais de 1.100.000 suicídios que ocorrem no mundo a cada ano, a maioria deles poderia ser evitado, previsto e evitado. Isso aqui nos dói o coração. Estatística, né? Mas os homens morrem muito mais que as mulheres por motivo de suicídio. No entanto, um paradoxo é que as mulheres cometem suicídio 4 vezes mais do que o homem. Cometem não, tentam, né? Se suicidar. Mas por que os homens morrem mais? É porque os homens utilizam de métodos mais agressivos, mais letais. Geralmente o homem usa arma de fogo. Mas as mulheres, então, elas usam métodos menos agressivos, como tomar uma overdose de remédio, deixar de pintar as unhas. Nossa, parece brincadeira, né? Mas, então, elas morrem menos por causa que elas usam métodos menos agressivos. Agora, uma coisa que deixa também a gente assim com o coração apertado é que a maioria das mortes ocorre na faixa de 15 a 34 anos de idade. E atualmente é a terceira maior causa de morte entre esses jovens e adultos, de 15 a 34. O suicídio vem somente atrás de assassinatos e acidentes de trânsito. Então, por aí você vê como a situação é grave. No Brasil, cerca de 600 pessoas tentam se suicidar a cada dia. E 30 dessas tentativas resultam em morte, efetivamente. Esses dados são de 2016 e o problema é que esses números vêm crescendo a cada ano. Mas aí você pode dizer, mas é que o Brasil é um país subdesenvolvido, é um país que tem muitos problemas sociais, é um país que tem muita pobreza, então talvez seja um número alto de suicídios. Só que não funciona assim. O Japão, que é um país infinitamente mais desenvolvido que o Brasil, que tem condições muito melhores de vida que o Brasil, que tem uma população menor que a do Brasil, ocorrem 60 suicídios por dia. E o pior disso tudo, e o mais triste, é que entre essas 60 pessoas, sempre tem uma criança com idade aí de 10 anos, 9 anos, e que tira a vida. Confrontado com os dados do coronavírus e do número de assassinatos, nós vemos que o suicídio é algo que precisa ser encarado com seriedade pela sociedade brasileira e especialmente pelos cristãos. Então nós vemos aí que a causa de morte, aí, coronavírus, é 80 por dia. A violência, 1.200 por dia. E o suicídio, 3.000. Parece incrível, mas é verdade. Isso no mundo, né? No Brasil, felizmente, nós não temos nenhum caso ainda de morte por coronavírus. Nós temos casos de violência, 180 por dia, e 30 suicídios consumados por dia. Mas, independentemente das estatísticas, quem já teve casos de suicídio ou de tentativa de suicídio na sua família, vive uma angústia muito grande, né? Imagino que vive uma angústia muito forte, porque
a pergunta que fica é a seguinte: será que meu parente ou meu conhecido, que já tinha aceitado a Jesus como seu salvador pessoal, ele foi condenado ao inferno porque se suicidou? É uma pergunta que a gente não gosta nem de lembrar, mas que de fato isso aí muitas vezes fica nos amargurando o coração. Bom, cada um tem a sua opinião pessoal sobre esse assunto, né? Mas eu prefiro não ter uma opinião pessoal. Eu gostaria de ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Uma coisa que a Bíblia deixa clara é que cada vida é preciosa para Deus. Se não fosse precioso, se você não fosse precioso para Deus, Ele não teria permitido que o seu próprio filho morresse em seu lugar. Tanto é a vida preciosa para Deus. Tirar a vida de forma intencional é considerado um pecado tão grave que ele está lá registrado nos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, diz: não matarás. E aquele que comete suicídio está matando a si mesmo. E dessa forma ele viola o mandamento de Deus, igualando-se a pessoas que cometem assassinato. Isso é a Bíblia quem diz. Mas alguém pode alegar: não, mas a vida é minha, a vida me pertence e eu faço dela o que quiser. Inclusive eu posso até tirar minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. No entanto, não é assim que funciona. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito que: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aquele que fala que a vida me pertence não está com a razão, porque a Bíblia diz que a vida pertence a Deus. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Como a vida pertence a Deus, somente Ele tem o direito de nos tirar a vida. Quem tira a sua própria vida está destruindo o santuário do Espírito Santo e se coloca, de uma certa forma, no lugar de Deus, assumindo o direito de decidir quando uma vida deve terminar. Essa decisão cabe a Deus. São palavras duras que estão escritas aí, mas são muito claras também. Agora, eu pergunto, com base nesses 2 versículos, nós podemos concluir que as pessoas que se suicidam estão irremediavelmente condenadas? Aí a conclusão não é tão lógica assim, né? Existem tantas circunstâncias que levam uma pessoa a tirar a sua própria vida, que a gente tem que refletir um pouco sobre esse assunto. Existem alguns fatos que levam uma pessoa a cometer o suicídio. Alguns exemplos: doenças físicas. Nós temos aí doenças que são, até um certo ponto, incuráveis, né? Doenças que causam muito sofrimento, muita dor. Nós temos doenças mentais. Entre elas, a principal talvez seja a depressão. Nós temos casos de Alzheimer. Existem vícios que também levam à morte e ao desespero, como o alcoolismo.
E também, hoje em dia, o que os jovens estão tirando a própria vida também por causa das drogas. São fatores que levam ao suicídio. E muitas outras causas que só quem se suicida pode entender. Nós temos que entender, principalmente essa questão das doenças da mente, que são extremamente dolorosas. Quem já teve depressão sabe que o funcionamento do cérebro nessas circunstâncias, ele fica totalmente atrapalhado. O funcionamento do cérebro e do corpo inteiro fica drasticamente alterado. A pessoa começa a enxergar a vida sem esperança, sem futuro, sem alegria, de uma forma extremamente negativa. Por causa da depressão, muitas vezes a pessoa não tem mais, perde o sono, perde o apetite, perde a concentração, perde a imunidade. Isso porque no processo depressivo, os hormônios, os neurotransmissores do indivíduo começam a operar de uma forma totalmente desordenada. E a gente pode até entender que durante um processo de depressão, as pessoas não têm o absoluto controle de suas ações, não têm o absoluto controle da sua mente. As pessoas que sofrem de depressão sentem uma dor na alma, lá no fundo, que você não sabe nem explicar. Uma tristeza tão intensa que muitas vezes as pessoas não conseguem suportar. E essas pessoas muitas vezes cometem o suicídio não porque queiram acabar com a vida, mas porque querem se livrar dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia. Além das doenças aí que favorecem o suicídio, existem outros fatores circunstanciais que geram também estresse no ser humano e que muitas vezes podem detonar esse processo de querer acabar com a própria vida. São casos familiares, separação dos pais, muitas vezes o abandono pelos pais, pressão da família. Nas escolas, o bullying. As crianças no Japão, se suicidam porque sofrem bullying. Quando eu estive no Japão, uns anos atrás, justamente nos momentos que eu estive lá, teve um garoto que ele desapareceu, se embrenhou no mato e ficou aí perdido vários dias. E depois descobriu-se que ele estava sofrendo bullying na escola, então queria acabar com a própria vida. A quebra de um relacionamento, falta de recursos financeiros, sentimento de culpa. Eu já soube de casos de pessoas que se suicidaram porque tinham esse sentimento de culpa, de ter um dia afetado a vida de uma pessoa e aí permaneceu com aquele sentimento dentro de si. Existem inúmeros argumentos e motivos para que alguém cometa o suicídio. E será que a gente pode condená-las sem ter noção do drama ou da dor que estão vivendo? Eu diria que certamente não. No entanto, na maior parte dos casos, esses suicídios poderiam ter sido evitados se a gente tivesse percebido os sinais que a pessoa estava dando. Como crentes em Cristo, nós temos de estar atentos, porque no nosso meio, na nossa casa, nos nossos parentes, nos nossos amigos, pode ter alguém pensando nisso.
E muitas vezes essas pessoas, elas estão pedindo por socorro e não estão sendo entendidas. O próprio apóstolo Paulo, quando estava numa prisão, ele estava encarcerado juntamente com Silas, e ele estava lá no fundo da prisão cantando hinos. E de repente sobreveio um terremoto que abalou todo o prédio e abriu as portas da cadeia. E o carcereiro que estava lá cochilando acordou assustado, e quando viu as portas da prisão abertas, ele puxou da espada e quis se matar. Mas Paulo, que estava lá atento, falou: não faça isso, nós estamos todos aqui. E evitou o suicídio do carcereiro. Existem muitas pessoas, inclusive cristãs, que creem que quem comete suicídio está definitivamente condenado, e tem base bíblica para isso. Capítulo lá de Êxodo fala: não matarás. E quem comete suicídio, como disse, está matando uma pessoa. Mas também existe um outro versículo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que fala que: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Então você vê que os assassinos, inclusive, quem mata a si, os suicidas, estariam condenados ao lago de fogo. No entanto, a gente vê nesse próprio versículo que o assassinato, ele está comparado também, colocado no mesmo nível que os mentirosos, que os idólatras. Então, se cada um fizer uma análise, puxa, quem é que nunca mentiu nessa vida? Quem nunca foi idólatra? Porque idolatria não é simplesmente adorar outros deuses, mas colocar outras coisas acima de Deus. E o próprio Jesus falou, então: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em João 8,7. Na Bíblia nós vemos algumas pessoas de Deus que não se suicidaram, mas pediram que Deus lhes tirasse a vida. Um exemplo é Elias. Elias estava desesperado, estava amargurado, aí ele foi no meio do deserto, se sentou embaixo de um zimbro e pediu que Deus lhe tirasse a vida naquela hora. Moisés também, de tanta reclamação do povo em cima dele, azucrinando a vida dele, ele falou: ó Senhor, me tira a vida, me risca do livro da vida. E Davi também questionou a Deus: por que eu não morri no lugar do meu filho? E o próprio Paulo, que passou por tantas angústias, agruras, tribulações, falou assim: ó, para mim morrer é lucro. Puxa vida! Há situações na Bíblia que os suicídios são cometidos por pessoas de Deus mesmo, A gente vê o exemplo mais clássico, é o de Sansão. Não sei se vocês conhecem a história de Sansão. Ele era um juiz em Israel, mas ele era provido de uma força descomunal. E uma vez ele estava lá, acorrentado em meio a dois pilares que sustentavam o palácio, e ele pegou e derrubou o palácio em cima de si mesmo, se matando, mas matando consigo 3.000 filisteus. Nos dias de hoje, Sansão seria um homem-bomba, Colocaria uma bomba no meio do corpo lá e
iria para o meio da multidão e se explodiria. O exemplo mais clássico de pessoa que suicida é o de Judas, né? Depois de ter recebido aquele dinheiro, as 30 moedas, ele se arrependeu, né, e jogou as moedas lá no templo e saiu e se enforcou. Mas aí a gente pergunta, qual foi o maior pecado de Judas? Foi ter se suicidado ou foi não ter crido que Cristo poderia perdoá-lo? De acordo com a doutrina católica, o suicida está irremediavelmente condenado ao inferno. Porém, existe um versículo na Bíblia, que está lá em Mateus 12, que fala que todos os pecados podem ser perdoados, à exceção de um: a blasfêmia contra o Espírito Santo. São palavras de Jesus. Ele diz lá em Mateus 12, 31 e 32, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Até contra si mesmo poderá ser perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Palavras de Jesus. Agora a gente fica pensando, mas o que Jesus quer dizer com blasfêmia contra o Espírito Santo? Analisando o contexto desse capítulo, Jesus estava lá no meio da multidão, ele tinha acabado de curar um menino. E aí o que os fariseus começaram a falar? Jesus cura, mas ele cura pelo poder de Satanás. E Jesus, ouvindo essas palavras, ficou indignado, e por isso que ele falou, olha, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Os fariseus estavam atribuindo a Satanás uma obra que é do Espírito Santo, porque Jesus curava por obra do Espírito Santo e não de Satanás. Blasfemar contra o Espírito Santo não significa propriamente falar mal, ofender o Espírito Santo, mas blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitar o fato que a salvação de Cristo Jesus não foi realizada por obra do Espírito Santo. Bom, nós vimos aí diversos versículos da Bíblia, nós vemos algumas posições. Nenhuma fala diretamente, olha, quem cometer suicídio está condenado ou não está condenado. Mas nós temos, então, 3 posições em relação a essa pergunta. A primeira delas, todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, está condenado e vai para o inferno. Talvez essa seja uma posição majoritária, pelo menos é uma posição da Igreja Católica. Por outro lado, existem aqueles que têm essa seguinte posição: uma pessoa que verdadeiramente aceitou a Jesus nunca chega a cometer suicídio. E a terceira posição: uma pessoa que verdadeiramente aceitou a Jesus pode cometer suicídio sem necessariamente perca a salvação. São essas as posições que estão aí colocadas. A primeira dessas posições,
que fala que está definitivamente condenado, é uma posição que foi a única que existia até a época da Reforma Protestante. Quando a doutrina da salvação começou a ser melhor estudada e mais entendida por Lutero, por Calvino, eles começaram a afirmar o seguinte: eu não posso dizer categoricamente que um cristão que comete o suicídio está condenado. Eles levantaram essa questão, a posição de Lutero. Quanto à segunda hipótese, quem verdadeiramente recebeu Jesus nunca comete suicídio, ou seja, ele cometeu suicídio porque na realidade ele não estava salvo. Se a gente enveredar por esse caminho, nós estamos fazendo um julgamento que na realidade pertence a Deus. Quem sou eu? Eu não sou Deus. Como é que eu vou saber se a pessoa efetivamente aceitou a Jesus ou não aceitou a Jesus, se foi salvo ou se não foi salvo? Somente Deus pode dizer isso. E também tem outra. Não existe nenhum método de medição de salvação. Não dá para você chegar e colocar a pessoa lá num scan e falar, não, essa pessoa efetivamente está salva. Não é possível. É uma coisa entre Deus e a pessoa. Então nós não podemos afirmar, olha, essa pessoa que se cometeu suicídio efetivamente não estava salva. E agora tem um motivo assim que me leva a crer firmemente que quem recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal, mesmo que cometa suicídio, pode não ter perdido a salvação. Existe um versículo que está em Hebreus capítulo 10, que fala o seguinte: antes tem esse versículo, capítulo 7, versículo 19 e 20, né? O cristão, são fatos, mesmo após ter aceitado a Jesus como Salvador, continua a cometer pecados. Ou seja, você comete pecado todo dia. Não é porque você é salvo que você não comete pecados. Suicídio é um pecado grave, como falamos. Mas não é porque você é salvo que você deixa de cometer pecados todos os dias. Essas são palavras de Paulo lá em Romanos, que ele fala assim: aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, que é o pecado. Existe aquele versículo que nós lemos, né, que fala que o único pecado que não é perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E existe um terceiro versículo que eu falei, aí está a chave, aí está a minha resposta. O sacrifício de Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Se assim não fosse, como é que Jesus teria que morrer todo dia? Porque a cada dia a gente comete pecados. E se ele morresse somente pelos meus pecados passados, daqui para frente ele fala, daqui para frente você se vira, que eu já morri pelo passado. Mas não é assim. O versículo está lá em Hebreus 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta
aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Grifei aí o para sempre, para dizer que para sempre é para sempre, forever. Pecados passados, presentes e futuros. Nós nem sabemos quais pecados vamos cometer lá no futuro. No entanto, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles pecados futuros já estão perdoados. Mas como diz a Bíblia, né, não é porque nós somos salvos que vamos sair por aí cometendo pecado um atrás do outro. Por isso que eu falo assim que se um dos seus familiares queridos ou alguém do seu relacionamento próximo tirou a vida, a própria vida, e que você sabe no coração que essa pessoa recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal, nós temos a promessa que Ele nos perdoa de todos os pecados, pecados passados, presentes e futuros. Nosso papel como cristãos é ficar atentos, é nos posicionarmos, é claro, frontalmente contra o suicídio. Sou totalmente contra, mas não vou julgar ninguém que fez esse ato. Nós temos de tentar evitar, ajudar, ficarmos atentos para aquelas pessoas que estão em situação de risco e jamais julgar pelo ato que praticaram. E para isso nós temos que confiar na misericórdia, na graça, no amor de Deus, que já pagou por todos os pecados por meio de Jesus Cristo. Por isso eu volto aqui ao tema da nossa palestra de hoje, que diz que eu estou bem certo que nem a morte, e aí eu frisei a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha tirado do seu coração algumas questões, e que também, se houver alguma amargura em relação a esse tema, que também isso tenha sido sanado no dia de hoje, porque não sou eu quem estou falando, mas é o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer, porque a Tua graça é maior do que a vida, a Tua misericórdia é maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. E nós queremos Te agradecer pelo sacrifício de Jesus, realizado por obra do Espírito Santo, que perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por esse sacrifício que nos concedeu a vida eterna em Jesus. Abençoa, Senhor Deus, aqui a cada membro desta igreja, a cada pessoa que está aqui conosco, a cada visitante, para que, Senhor Deus, esta mensagem possa calar fundo nos seus corações e mentes e que possam trazer paz ao coração. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias. Se houver alguma pessoa, Senhor, em situação de risco, queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a possibilidade de ajudá-la, de maneira, Senhor Deus, que a vida fique somente em Tuas mãos,
cabendo ao Senhor decidir o momento em que ela será tirada. Nós queremos agradecer por este momento, louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Hugo, pelas palavras. Dando seguimento ao nosso culto, passamos aos momentos de aviso. Quem tiver algum aviso, já